Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de zoologia. Então, só recapitulando, a gente está na apostila 5, na página 240, certo? Vamos lá. Seguinte, a gente já viu o filo dos poríferos, quinidários, plateumintos, nematódios, moluscos, anelídeos, artrópodes. Agora vamos entrar no 8º filo na escala evolutiva, que são os equinodermos. Tá bom? Quem são os animais chamados de equinodermos? Estrela do mar, bolacha do mar, ouriço do mar, lírio do mar, pepino do mar. Ou seja, uma das características desse grupo é que as espécies são exclusivamente marinhas, tá? Então, popularmente, é tudo com o do mar no final, ou da praia. A gente fala bolacha da praia, estrela da praia, enfim, né? Mas nome popular tem vários nomes, né? Mas geralmente falam do mar, né? Estrela do mar, pino do mar, enfim, serpente do mar, tá? A palavra equino, em grego, significa espinho, e dermo, de pele. Ou seja, o corpo desses animais, né, é revestido por espinhos. Às vezes são espinhos grandes, como os ouriços, ou espinhos bem menores, né, bem mais sutis, ali, como uma estrela do mar. Se você pegar uma estrela do mar na mão, você vai ver que a pele dela é toda cheia de espinhos. Só que não é aquele espinho pontudo que vai te furar, tá? Ou da estrela do mar, por exemplo, ou da bolacha. Agora, o do ouriço já é, né? Mas então o nome equinodermo tem a ver com os espinhos que recobrem a pele. Seguinte, pessoal, os equinodermos, eles são mais próximos dos vertebrados, né? A gente estuda mais eles junto com os vertebrados do que com os outros invertebrados. Por quê? Os equinodermos têm duas características principais que os aproximam dos vertebrados. Primeiro, os equinodermos possuem um endoesqueleto, ou seja, um esqueleto interno, calcáreo, muito semelhante à nossa estrutura dos vertebrados, né? Endoesqueleto calcáreo. Mas, se eles têm endoesqueleto, por que eles são considerados invertebrados? Pessoal, vertebrado, termos vertebrados, para ser um vertebrado tem que ter crânio e coluna, tá, vertebral. Para ser vertebrado tem que ter, né, o crânio e a coluna vertebral, certo? Esses animais, eles têm um endoesqueleto calcáreo, mas não tem crânio, não tem coluna vertebral. Então ele é um invertebrado, certo? Outra característica que os aproximam dos vertebrados é uma característica ausente em todos os outros invertebrados, que é a deuterostomia. Lembra nas características embriológicas? Até então, todos os animais que a gente estudou, todos os 7 filhos que a gente já estudou, eles são protostômios, ou seja, o blastóporo, né, lá no embrião, o blastóporo origina a boca. Aqui nesse caso, o blastóporo origina o ânus, certo? Quando o blastóporo, que é a abertura lá do intestino primitivo, forma o ânus, esse animal recebe o nome de deuterostômio. Ou seja, os equinodermos e os cordados, né, que os vertebrados estão dentro dos cordados, os equinodermos e os cordados são deuterostômios, tá? Então, mesmo eles tendo uma organização simples, não são mais complexos que os outros invertebrados, mas eles se aproximam dos vertebrados por essas duas características, pelo endoesqueleto e pela deuterostomia. Beleza? Vamos lá. Esse grupo, pessoal, é um grupo que tem muitas características exclusivas, né? A primeira que vocês têm que saber é o sistema ambulacral ou ambulacrário, ou ainda hidrovascular. O que seria o sistema ambulacral, ambulacrário ou hidrovascular? Se eu pegar uma estrela do mar, tem a face oral, que é a face de baixo dela, em contato lá com o substrato, e a face aboral, que é o dorso, as costas da estrela do mar, né? Que é onde tem o ânus. Existe uma estrutura chamada placa madrepórica. A água do mar entra por essa placa. E tem um sistema hidrovascular, um sistema de canais, que essa água do mar entra e percorre boa parte aí dos canais internamente ao corpo do animal. E faz o quê? A água entra lá e faz o quê? Ela leva oxigênio, leva nutriente,
ela retira, quando ela sai, ela retira os resíduos da excreção, né, os resíduos nitrogenados. Ela ajuda na circulação ali de oxigênio e nutriente, né, e retira o gás carbônico. E também quando essa água pressiona os pés desses animais, os pés afundam. Quando ela sai do corpo do animal, esse pé levanta. E isso é fazendo com que o animal vai andando ali lentamente. Tá? Os pés desses animais são chamados de pés ambulacrais. Certo? Então, pessoal, o sistema ambulacral ou hidrovascular que seja, enfim, ele faz papel de excreção, respiração, locomoção, tá? Digestão não, né? Mas tipo, faz parte do digestório que acaba levando nutriente também, né? Partículas orgânicas ali. Então é um sistema muito completo, tá? Que faz quase tudo ali no animal, certo? Outra característica exclusiva desse grupo, pessoal, é o único grupo de animal que tem celoma verdadeiro e ao mesmo tempo tem simetria radial. O que é simetria radial? Por exemplo, esse alho tem simetria radial. Eu posso cortar ele em vários eixos que vão ficar vários eixos quase iguais, certo? Agora, por exemplo, no nosso corpo, né? A gente não pode cortar em vários eixos para ficar eixos iguais. A gente só consegue cortar uma vez só. Ou seja, a gente tem simetria bilateral. Todos os animais celomados, eles têm simetria bilateral, com exceção dos equinodermos. Então, uma segunda característica do grupo é simetria radial junto com presença de celoma. Se você pegar qual animal tem simetria radial? O porífero. Tá, porífero não tem celoma, né? Qual outro animal tem simetria radial? Os quinidários. Os quinidários também não tem celoma. Qual outro animal que tem simetria radial? Equinodermo, que tem celoma. Então é o único grupo de animais que tem celoma e ao mesmo tempo simetria radial, tá? Tirando o estágio larval, certo? Que a simetria do estágio larval é bilateral. Terceira característica exclusiva do grupo. A simetria deles não é só radial, é pentarradial. O que é uma simetria pentarradial? O corpo é dividido em 5 partes iguais ou múltiplo de 5. Você pegar uma estrela do mar, um pepino do mar, um ouriço do mar, qualquer animal desse, o corpo deles é dividido em 5 partes iguais. Mas você pega um ouriço. Se pegar um ouriço do mar, né, aqui na página 241 tem uma foto de um ouriço. Você vê uma esfera assim cheia de espinhos, né? Você fala, mas não é pentarradial, é radial, você pode dividir em várias vezes, não importa quantas. Mas quando você vira o ouriço de ponta cabeça, você vai ver que a estrutura dele vai ser múltiplo de 5. A divisão corporal dele é múltipla de 5, tá? Ou 5 ou 10 partes, certo? Então, a gente comentou sobre o parentesco evolutivo dos equinodermos com os cordados, né, com os vertebrados, e a gente comentou as 3 principais aí, as 3 características exclusivas do grupo, tá? O que mais tem que saber desse grupo aqui de importante? Seguinte, aqui tem na página 240 tem a classificação. Classe asteroide, ofiuroide, equinoide, holoturoide, crinoide. Gente, as classes, né, a diversidade dos equinodermos, essas classes não são tão importantes assim, tá? Então isso aqui eu vou pular. Não vou ficar falando o nome de cada classe, representante de cada classe especificamente. Você tem que saber quais animais são equinodermos, mas não precisa saber necessariamente o nome da classe. O que leva à caracterização aí, à divisão dessas classes. Diferentemente de artrópode, anelídeo, que tem que saber sim as classes desse filo. Esse aqui já nem tanto, ok? Já não é tão importante, então eu vou dar uma puladinha, tá bom? Vestibular, Enem, dificilmente vai pedir classe de equinodermo, tá, gente? Pelo amor de Deus, só tá pedindo, mas enfim. O que tem de exceção aqui nesse grupo, né? Toda regra tem sua exceção. Os ofiuróides, que está representado aqui na imagem pela letra C, ele é chamado de serpente do mar. Ele parece uma estrela do mar, só que os membros dele são mais moles, né? Então por isso parece uma serpente. Esses animais aqui, eles têm uma exceção em relação ao grupo todo, porque eles não têm ânus. Eles têm sistema digestório incompleto. O alimento entra pela boca e sai pela boca. Igual acontecia lá com os quinidários, com os plateumintos, tá? Então é uma característica primitiva que continua na serpente do mar, tá bom? Outra característica legal, outra curiosidade, os ouriços do mar, eles têm uns dentes
diferenciados, bem feios, tá, na verdade, que são chamados de lanterna de Aristóteles. Então, o termo lanterna de Aristóteles, em Equinoderms, é para a boca dos ouriços do mar. A letra E aqui, que é um pepino do mar, tem uma característica interessante também, que é o seguinte: ele faz um fenômeno chamado evisceração. Víscera é tudo que tem aqui, né, na parte abdominal, né? O fígado, o intestino, o estômago, enfim. Isso são as vísceras. Evisceração é, por exemplo, se algum predador pega esse animal por trás para predá-lo, né, tipo para comer, né, enfim, pega ele por trás para matar ele, para predar ele, ele consegue liberar parte do intestino dele para fora. E aí o animal fica meio que ali distraído, perdido com o intestino e ele, foge, tá? Então, o pepino do mar tem esse fenômeno conhecido como evisceração. Ah, mas ele não morre? Não. Os equinodermos, pessoal, no geral, eles têm uma capacidade de regeneração grande. Destaque aí para as estrelas do mar, representadas pela letra A. A estrela do mar, se você cortar um pedaço do meio dela, do miolo, 20% do miolo, né, 1/5, e mais uma pata, né, um membro junto, aquele membro junto que saiu com 20% do miolo, acaba se tornando um novo animal. Tá? Tanto é que tem aquela historinha do pescador, né, que os pescadores de mariscos, né, ostra, mexilhão, enfim, para alimentação, quando eles na rede deles veem uma estrela do mar que não é de interesse deles, para a estrela do mar não matar os animais ali da região onde ele está pescando, porque elas são carnívoras, tá? Elas comem os bivalves, né, a estrela do mar. Elas ficam em cima lá da concha, ali a hora que a concha abre, ela vai lá e come. Eles pegavam as estrelas, cortavam no meio assim e jogavam no mar de volta, tipo assim, matamos ela e jogamos no mar. Matamos o predador do nosso ganha-pão, né? Dos mariscos. Mas na verdade eles estavam fazendo reprodução assexuada do animal. Porque a estrela do mar tem um alto poder de regeneração. Você cortou ela no meio, cada parte vai virar um novo ser vivo. Tá? A estrela do mar, pessoal, além dessa curiosidade, ela tem também o seguinte: um estômago que a gente fala estômago evertido. Ela consegue jogar o estômago para fora para pegar o alimento. Então, por exemplo, tem lá uma concha, né? Um marisco, fechadinho. Aí ela fica em cima do marisco. A hora que o marisco abre para filtrar a água, né, etc, etc, ela pega, joga o estômago dela ali e puxa ele para dentro. Isso chama estômago evertido. O lírio do mar, o lírio da praia, que é a letra B, parece uma alga, fica fixo no substrato. Esses animais, pessoal, os equinodermos no geral, eles são animais bentônicos. O que é um animal bentônico? Lembra lá dos 3 tipos de animais, né, de seres vivos, na verdade, do ambiente aquático. O bentônico, o nectônico e o planctônico. O planctônico é levado pela correnteza. O nectônico é o que nada ativamente, peixe, por exemplo. E o bentônico é aquele que fica no fundo, ou preso no substrato, igual o lírio do mar, ou se rastejando, se locomovendo ali no fundo, no substrato ali, tá? No fundo do mar, certo? Que é o caso desses animais. O lírio do mar é fixo e os outros têm locomoção, mas ficam andando no substrato, certo? Lentamente. E da reprodução, além dessa reprodução assexuada, tá? A maioria deles faz reprodução sexuada, são praticamente todos animais dioicos, ou seja, tem sexos separados, tem macho e tem fêmea, tá? E a reprodução, a fecundação vai ser na água, vai ser externa, e o desenvolvimento vai ser indireto. Por que indireto? Porque tem estágio larval, ok? Pessoal, acho que do equinodermos eu falei o geral. Só faltou falar do sistema nervoso, tá, gente? Esqueci, desculpa. Faltou falar só do sistema nervoso. Até então, os invertebrados, a maioria dos invertebrados tem sistema nervoso que a gente chama de ganglionar, né? Que são pares de gânglios ali e cordões nervosos que percorrem o corpo do animal, geralmente ventralmente. O equinodermo, ele tem um anel nervoso ao redor da boca. Tá? O sistema nervoso deles é bem simples, bem rudimentar, é um anel nervoso ao redor da boca. Beleza? Pessoal, acho que agora é só mesmo. Acho que agora é só. Tá. Então é isso, as características exclusivas, por que eles se aproximam dos cordados e algumas curiosidades aí sobre alguns animais em específico. Aí. Beleza? Quem puder dar uma lida aí, é da página 240 até a página 243, tá bom? Qualquer dúvida, podem me mandar aí no WhatsApp, beleza? E é isso. Até mais, pessoal. Bons estudos.